Shalom para todos. Hoje, o mundo afora comemora, é claro que não a gente, porém o mundo afora comemora o Halloween, o Dia das Bruxas. Chegaram a mim algumas perguntas sobre esse tema. Você pode participar dos costumes? Tem uma pessoa só que foi contra eu fazer esse tema, porque é uma perda de tempo falar de idolatria. Eu estou de acordo e eu quero aqui responder para esse comentário, porque para mim esse comentário vale por muitos comentários. Porque, na verdade, o que nos importa é a idolatria. Tocou no meu coração esse comentário. Quem me escreveu, muito obrigado. Eu quero dizer que o meu objetivo aqui não é entretenimento. Eu não venho falar de idolatria para explicar a idolatria, não me importa a idolatria como foi colocado, e eu gostei muito desse comentário, muito importante explicar esse tema. O objetivo aqui é primeiro entender o cenário que a gente está vivendo. Também tem muitas questões de leis, como se relacionar com costumes que vamos ver que tem origem idólatra, ou que não tem problema, o que não tem nenhum problema participar, ou às vezes não é bom, mas não é proibido. Vamos entender também que tem um lado da parte das leis desse tema, que já é importante por si só saber dele, mas mais do que isso, vamos entender a mentira que o mundo vive e a fantasia que o mundo criou no entorno de origem idólatra. Virou mais comercial, virou mais festa social, como muitos dos casos que a gente vê, por exemplo, nas festas juninas tem pescaria, tem forró, tem brincadeiras, pular fogueira, tudo isso tem origem pagãs, não é o nosso tema agora, por isso que não vou me alongar. Hoje em dia virou brincadeira, mas o espírito do tema é um entorno de temas de idólatras. Vamos agora falar desse tema do Halloween, do Dia das Bruxas, a origem dele. Muitas vezes vão pesquisar, vão falar temas que não são pagãos, mas se você entra mais a fundo nas pesquisas, a origem desse dia é idólatra, já é muito, muito antigo. Eu não tive tempo de pesquisar o tema por si só, mas eu vou falar a visão dele de maneira genérica, que é o suficiente para a gente. Como a gente falou, a gente não veio aqui estudar idolatria, a gente veio saber nos relacionar com o tema, saber o que é permitido e proibido também, e principalmente entender a mentira que o mundo vive. Esse dia, e vamos ver, justo no dia das bruxas, ele é seguido pelo dia de todos os santos, muito interessante, e depois o dia dos finados. Haveria uma relação entre essa cultura cristã e o Halloween, uma festa pagã? A gente vai ver que sim. É surpreendente ver, mas as pessoas vivem sem perceber no entorno e no espírito totalmente voltado à idolatria e forças de impureza. A festa pagã do Halloween começou, o início dela, eu estou falando aqui de forma bem genérica, tem muita profundidade também nos temas idólatras, mas não nos importa muito. É importante, já no livro Os Bruxos Estão Mortos, eu entrei fundo para poder ajudar pessoas a saírem de lá, e eu escutei Baruch Hashem, graças a Deus, muitos bons resultados disso, de pessoas que estavam em dúvida, que estavam querendo entrar em bruxaria, magia, centros espíritas, lugares assim, e deixaram de ir, deixaram de frequentar, saíram de lá e tiveram instrução. Eu recebi muito feedback desse tema, fiquei muito contente, esse foi o objetivo. Inclusive, eu não queria seguir escrevendo o livro, mas eu me consultei com um dos rabinos que eu tinha contato, e ele falou para não parar, porque é importante, uma alma que saia desse local já valeu a pena o meu esforço inteiro de ter escrito o livro. Então, a festa pagã do Dia das Bruxas começou pelo tema que era a época da colheita. Esse período, eles tinham muita preocupação, as pessoas tinham contato com espíritos, com coisas de bruxaria, despachos, e eles eram ameaçados por esses espíritos de ter maldição, de estragar a colheita deles. E eles ficaram com medo disso. Daí é o dia que eles instituíram para servir todas as entidades idólatras, todos os santos, todas as entidades idólatras, os santos que eu falo é entre aspas, todos os santos que eles serviam, é tudo coisa ruim lá nos centros de bruxaria, de magia, tudo é coisa ruim. E eles serviam, faziam despacho, faziam sacrifícios. Daí também vem o costume do docinho que se dá nesse dia. Daí virou
mais um costume já nos últimos anos, no último século, se eu não me engano, ele passou a ser um costume mais social, um costume mais diversão, comercial, como tudo que acaba sendo superficial, mas a origem disso veio dos sacrifícios aos mortos, para agradar os mortos, como um despacho, como um sacrifício para os espíritos perdidos, e assim eles não perturbam e não atacam e não maldizem e não destroem a colheita e o sustento das pessoas. Essa é a origem do Dia das Bruxas. Tem até histórias e contos de pessoas que lutavam com as forças de impureza nesse dia e que venciam. Daí também veio o costume da abóbora, que veio do nabo, que faziam uma lanterna, que assim eles lutavam contra as forças de impureza. É tudo baseado nesse tema de coisa de idolatria, de bruxaria, de magia, de entidades que eles achavam que tinham, eles tinham esse interesse de se proteger, e assim eles seduziam essas forças com sacrifícios e com orações, e depois se adotou como uma continuação, porque o dia não era só um dia, começava nesse dia, e se estendia na época da colheita, todo esse período. Depois a igreja instituiu o dia de todos os santos, justo encostado como carona, uma sequência desse dia, com origem pagã, totalmente pagã, e é o dia de todos os santos, é o dia onde a pessoa deve louvar, rezar para todos os santos, para agradá-los, justo nesse período que acabou se conciliando com esse tema e assim pegando carona e puxando fiéis e puxando pessoas já a entrar nesse tema. Eu fui numa casa uma vez, eu entrei e levei um susto. A pessoa tinha na mesa da sala dela todos os santos. Ele tinha estátua, era uma sala muito grande, uma casa de fazenda, fui com meus amigos lá, e os pais desse meu colega era uma pessoa que servia a todos os santos. Ele tinha uma mesa. Eu como um jovem que cumpria um pouco, tinha uma fé em Hashem na Torá, por mais que eu ainda não estava numa yeshiva, eu levei um susto. Onde eu estou, onde eu entrei, parece que eu entrei num centro, todos os santos na mesa dele, e ele rezava para todos eles, ele botava despacho, fazia idolatria para todos eles. Todos esses santos que ele colocou na mesa dele, santos entre aspas, as forças que ele seduz, que ele serve, para como se fosse se proteger. Ele está, como fala, né, ele faz um pacto com a força de impureza para se proteger, ele não sabe que ele está entrando pelo cano. Agora, aí veio os finados, porque os mortos, a reza pelos mortos, justo nesse período que os pagãos diziam que é um período onde os mortos têm acesso aos vivos, é como se fosse um dia onde o véu entre o céu e a terra está mais aberto, o distanciamento está mais aberto, e assim eles apareciam, essas forças de impureza. É interessante que justo na época das festas, justo Haga Sukkot, a festa de Sukkot, onde a gente falou tanto dessa conexão com Hashem, quem vem visitar a gente nas Sukkot, vem os nossos antepassados, vem Avraham, Yitzhak, Yaakov, todos imagino que também vêm as respectivas esposas, o que elas representam. E nós entramos em contato com contato com Hashem e todos esses tzadikim no nosso entorno que serviam a Hashem, se dedicavam a Hashem, e justo esse período onde vem esse contato com todas essas entidades que serviam à idolatria, eles só tinham que agradá-los e fazer despachos, e aí veio o tema de todos os mortos, agradar todos os mortos, para eles não fazerem coisas ruins contra a pessoa. Essa é a visão, essa é a maneira que surgiu esse dia, o Dia das Bruxas, o último dia de outubro, com a sequência, o Dia de Todos os Santos, que na verdade é o mesmo espírito, é o mesmo tema, e segue com o Dia dos Finados, que é o mesmo tema, que é o dia que reza, faz orações para os mortos, dessa maneira a origem foi para se proteger deles. Uma vez eu me lembro que uma pessoa estava desesperada, ele estava na casa dele, e ele viu algo acontecer sobrenatural, no dia do falecimento de um parente dele. Ele ficou preocupado, talvez é a alma desse parente que está na minha casa, ele ficou morrendo de medo. Aí eu falei para ele, não fica com medo, se é teu parente que está aqui, ele quer teu bem, não quer teu mal. Em vida você gostava dele, ele gostava de você, gostava.
Então, esse medo, a origem dele é pagã. É aquele medo que tem o vampiro, que tem um espírito, a alma penada que quer te matar, quer te pegar. Tudo isso é coisa da imaginação que vem já direcionado por essas festas pagãs que o mal quer te dominar. Tudo isso é besteira. Você está vivo, você tem força, tem proteção de Hashem, você não precisa ter medo, ainda mais ser a alma de um parente teu que faleceu, que te amava em vida, você amava ele, se ele vai te fazer alguma coisa, é só coisa boa, não é coisa ruim. Não temos que ter medo de ninguém, não sacrificar para ninguém nada. Daqui é o ponto que a gente pode extrair daqui é ver como as pessoas estão presas à idolatria de maneira negativa, tudo com medo, servir, fazer sacrifício, despachos para não me atacar, para não me fazer mal, para não estragar minha colheita, tudo coisa ruim, é isso que você serve? Então vamos aqui primeiro crescer com a nossa emuná, a gente está com a Hashem, a gente não precisa ter medo dessas coisas. A gente, é claro que se alguém quer te fazer o mal, está fazendo direcionado o mal para você, espiritual ou físico, você tem como se proteger e fazer tuas rezas para Hashem, pedidos para Hashem, para não deixar coisa ruim chegar até você, como se tem guerra, a gente entra num bunker para se proteger de uma bomba, também a nível espiritual pode ter uma bomba, a gente tem que entrar num bunker, uma proteção extra, alguma coisa, como no mundo físico. Mas a ideia é essa, servir essas coisas. Uma vez eu perguntei para uma pessoa que ia para lugares de bruxaria, mas você não via que é coisa ruim? Ele me falava tudo, todos os desenhos lá de monstros, todas as imagens ruins, feias. Aí ele falou, sim, mas ele se sentia protegido, porque se ele servir essas forças, eles não vão atacar ele. É tudo medo, ameaças. Temos que servir somente a Hashem e temer a Hashem, mas não é como eles. Se eu não fizer como você teme o teu pai, você dá um copo d'água, senão ele vai te dar um tapa na cara, é isso que você vai servir teu pai. Não é essa maneira de encarar a honra a teu pai. Não é, quem tem que fazer um paralelo, a honra a Hashem é reverência, o temor a Hashem é uma reverência da grandeza dele, ele me dá vida, ele me cria, ele me faz tudo, então eu me sinto obrigado a servi-lo, esse é o temor de não servi-lo, como eu posso fazer isso? Eu estou vivendo às custas dele a cada segundo, a cada momento, tudo que eu tenho, tudo que eu vou ter, toda a minha vida eterna depende dessa conexão. Então isso tem que trazer uma reverência, tem que trazer uma preocupação de não gerar um curto-circuito nesse relacionamento. Aí me perguntam, vamos deixar uma chave de entendimento para todas as perguntas. Se é proibido, por exemplo, receber o docinho de alguém. Me perguntaram isso. A pessoa fala assim para você, chega na porta e fala doce ou doce. Tem uma frase que eles falam que eu esqueci. Aí você pode dar um doce para as crianças que estão brincando. Então, vamos primeiro diferenciar o que é idolatria e o que passou a ser um espírito no entorno de uma origem idólatra, mas não tem mais nada a ver com idolatria. Então, é claro que não tem proibição. Devemos nos afastar disso, porque a origem é idólatra. O espírito do tema não é bom. Mas, se chega numa situação assim, a pessoa recebe um doce, quer comer o doce, então, ela não... É melhor não, mas não tem uma proibição, porque não é idolatria em si, ninguém está fazendo aqui idolatria, mas como o costume vem de uma origem idólatra, é melhor se afastar de qualquer coisa relacionada a esse tema, não ficar fazendo, não se fantasiar, tem a ideia de fantasiar, também é a origem pagã, pelo que eu me lembro quando eu li sobre isso uma vez. A ideia de se fantasiar é a mesma ideia, porque a pessoa, uma vez que está com medo dessas entidades, elas se fantasiam com essas entidades assim, elas se relacionam com elas, ou querem amedrontar elas, essa é na origem inicial. Aí virou um costume, como hoje em dia o carnaval é uma festa uma frívola, uma festa de bagunça. Antigamente tinha um intuito mais profundo, hoje em dia ficou superficial. Era também uma ideia pagã, uma ideia idólatra de Esav, como a gente já fala no vídeo sobre o carnaval. Tem 2 vídeos sobre o carnaval que lá fala de todas as festas idólatras. Tem a ver com o tema que a gente está falando hoje aqui. Lá eu explico todo o calendário anual, praticamente todo. Tem uns temas que eu não toquei, mas em geral lá está todos os temas, o paralelo e a explicação da influência pagã, e assim a gente pode se proteger. Mas essa é uma chave de entendimento genérica. Tudo que não é uma idolatria em si é só uma origem idólatra e hoje virou comercial ou virou contexto social. O quanto a pessoa puder não se relacionar com isso, é melhor,
Mas se ela pergunta se é proibido ou permitido, não tem uma proibição, mas ela deve se afastar e, se quando é necessário, ela pode até se relacionar de acordo com o necessário, com a situação que ela se encontra. Essa é a visão genérica do tema. Com isso, eu me despeço de vocês, desejo a todos muito sucesso, tudo de bom para todo mundo.